A complexidade da anatomia do ombro e a estreita vizinhança das várias estruturas anatômicas que constituem a região fazem com que o diagnóstico de suas patologias seja às vezes difícil. Dessa forma, para que se possa identificar a sede das lesões e avaliar a capacidade funcional da mais móvel articulação do corpo humano, é necessário utilizar uma sistemática exploração clínica. É importante salientar que, para simplificar e tornar mais preciso o exame físico, deve-se obter, previamente, completa anamnese, que orientará o examinador na utilização dos testes propedêuticos mais indicados, que serão abordados e demonstrados neste capítulo da semiologia. O exame começa com a exposição de todo o tronco, colunas cervical e torácica e dos dois ombros para melhor visualização de sinais e deformidades da região. O paciente poderá ser examinado em pé ou sentado. Durante a inspeção estática, examinar possíveis deformidades da coluna cervical e torácica que possam ser relacionadas com patologias do ombro. Examinar os relevos e contornos da região, que podem revelar hipotrofias musculares nas fossas supra- e infraespinhal, lesão extensa do manguito rotator e região deltoídea. Examinar a simetria, a atitude dos membros, como também sinais de traumatismos. Ombro em cabide pode ser um sinal da dragona na luxação aguda anterior do ombro. As provas funcionais complementam a avaliação da mobilidade articular do ombro e avaliam a capacidade do paciente para realizar as atividades de vida diária, em face ao déficit de movimento que possam apresentar. Os testes são: pede-se ao paciente para colocar a palma da mão do lado a ser examinado na nádega contralateral. Pede-se ao paciente colocar a palma da mão do lado a ser examinado na região deltoídea contralateral. Pede-se ao paciente colocar o dorso da mão do lado examinado às costas, rodando o braço internamente até tocar a ponta dos dedos da mão no ângulo inferior da escápula contralateral. Pede-se ao paciente colocar a palma da mão do lado examinado à nuca. Pede-se ao paciente colocar a palma da mão do lado examinado sobre o ombro ipsilateral, rodando o braço externamente até tocar a ponta dos dedos da mão na linha espondília das primeiras vértebras torácicas. O exame de ritmo escápulo-humeral é comparativo, feito pelas costas, com o paciente abduzindo ativamente o ombro. Este teste visa verificar a proporção dos movimentos combinados das articulações gleno-humeral escápulo-torácica, que é de aproximadamente 2 a 1 grau. No teste da apreensão anterior, o examinador faz a abdução de 90 graus, a rotação externa e a extensão simultaneamente forçadas do braço do paciente, ao mesmo tempo em que pressiona com o polegar a face posterior da cabeça do húmero. Nos casos de instabilidade anterior, a sensação de luxação iminente provoca temor e apreensão do paciente. O teste também pode ser realizado com o braço em 0 grau de abdução. Nos casos de sensação de apreensão, pode indicar grandes lesões cápsulo-lábio-ligamentares ou fratura da borda anterior da glenoide. Em 45 graus de abdução, nos casos de sensação de apreensão, pode indicar lesão do ligamento gleno-humeral médio. E em 120 graus de abdução, nos casos de sensação de apreensão, pode indicar também instabilidade inferior. No teste da apreensão posterior, o examinador fixa a escápula do paciente com uma de suas mãos espalmadas sobre o ombro. Com a outra, faz a flexão de 90 graus, a rotação interna de 90 graus, a adução horizontal de 30 graus e, ao mesmo tempo, com a mão que está segurando o ombro examinado, pressiona o braço posteriormente. Nos casos de instabilidade posterior, o paciente poderá ter a sensação de apreensão, ou mesmo sentir um ressalto da cabeça do húmero.
No teste das gavetas anterior e posterior, o examinador fixa a escápula do paciente com uma de suas mãos espalmadas sobre o ombro e com a outra segura firmemente a cabeça do húmero, a qual procura deslocar tanto anterior como posteriormente. No teste da recolocação, o examinador faz a abdução de 90 graus, a rotação externa e a extensão simultaneamente forçadas do braço do paciente, ao mesmo tempo em que pressiona com uma das mãos a face posterior do braço no sentido anterior. Nos casos de instabilidade anterior, o paciente pode ter a sensação de apreensão, conforme descrito anteriormente, ou dor sem sensação de apreensão, instabilidade associada à síndrome do impacto. O teste é completado com o examinador pressionando com a mesma mão, mantendo o braço na posição forçada descrita acima, a face anterior do braço no sentido posterior, como se estivesse recolocando a cabeça do húmero de encontro à glenoide. Nesta situação, o paciente refere não apresentar mais a sensação de apreensão ou dor. O teste do sulco é realizado com o paciente em pé ou sentado, com o braço a ser examinado em posição neutra, ao lado do corpo e com o cotovelo em 90 graus. O examinador fixa a escápula com uma das mãos e com a outra segurando o antebraço do paciente, pressiona o braço para baixo. Nos casos de instabilidade inferior ou multidirecional, aparecerá uma depressão, sulco, abaixo do acrômio, demonstrando o deslocamento inferior da cabeça do húmero. No teste de adução horizontal, o braço afetado é colocado a 90 graus de flexão e depois aduzido horizontalmente e totalmente para forçar o acrômio contra a clavícula distal. Dor nesta região sugere inflamação na articulação acrônio-clavicular. No teste de O'Brien, o braço afetado é colocado a 90 graus de flexão e 20 a 30 graus de adução horizontal. O examinador deve posicionar o braço em rotação interna e o antebraço em pronação, para que o polegar aponte para baixo. Solicite que o paciente sustente o braço nessa posição, enquanto o examinador faz uma pressão para baixo. Em seguida, modifique a posição rodando o braço externamente e supinando o antebraço. Repita a pressão para baixo contra a resistência. Dor na primeira manobra, com alívio ou desaparecimento na segunda manobra, é considerado positivo. Se a dor for no topo do ombro, indica patologia na acromioclavicular. Se for profunda, sugere lesão labial. No teste de Neer, o examinador estabiliza a escápula por cima, coloca o braço afetado em rotação interna máxima e executa um movimento de elevação. Se o paciente refere dor entre 70 e 120 graus, sugere contato do acrômio anterior com o manguito, indicando impacto. No teste de Hawkins, o examinador coloca o braço em flexão de 90 graus, cotovelo flexionado igualmente a 90 graus e faz um movimento em rotação interna. Dor nessa manobra é sugestiva de impacto subacromial. No teste do abrasão subacromial de Madsen, o braço é colocado em abdução de 90 graus. O examinador coloca os dedos indicador e médio no espaço subacromial e o braço é rodado interna e externamente. A manobra positiva reproduz dor semelhante às queixas do paciente e crepitação palpável pelo examinador. Sua positividade sugere impacto subacromial. No teste de Jobe, deve ser realizado com o braço do paciente em abdução de 90 graus, rodado internamente, e antebraço pronado com o polegar para baixo. O examinador exerce pressão para baixo e o paciente resiste. Pode gerar dor, no caso de tendinopatias, ou dor associada e diminuição pela força nas roturas do supraespinhal. O teste para impacto póstero-interno é realizado com o braço afetado colocado em abdução de 90 graus e rotação externa, e a cabeça humeral empurrada anteriormente. Dor localizada na região posterior do ombro sugere pinçamento da porção articular do supraespinhal no rebordo póstero superior da glenoide, caracterizando o impacto póstero interno do ombro.
Na manobra de speed, o braço afetado é colocado em rotação lateral, cotovelo estendido e supinado. O paciente exerce uma força para cima e o examinador resiste. Dor na projeção da goteira bicipital sugere tenossinovite ou demais alterações da longa porção bicipital.